Amados, nós estamos numa série, iniciamos uma série com vocês na semana passada, então você que não esteve aqui na semana passada, você que está aqui pela primeira vez, vocês são muito bem-vindos. Estamos retomando aos poucos os cultos e eu estou muito feliz de ver alguns de vocês também retornando e retomando, mas eu quero seguir com aquilo que Deus está nos ministrando. Nós estamos falando sobre a cultura do reino, é uma série de algumas ministrações e a ideia nossa é poder compartilhar com você a respeito de uma transformação e uma transição na sua mente. É quando você passa a entender que você não é somente um ser físico, mas em primeiro lugar você é também um ser espiritual. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, diz que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então nós somos trinos, assim como Deus é trino, somos trino também. A realidade é que muitos de nós vivemos só no campo físico e a maioria dos prejuízos que temos ou causamos é porque não nos conectamos com o céu. Entendemos tudo sobre o céu, queridos. Falamos tudo sobre o céu. Sabemos nome de anjos, de arcanjos, de serafins, de querubins. Sabemos tudo sobre o céu. Mas não nos conectamos com o céu. Quando eu percebo que não existe uma conexão minha com o céu, é quando na verdade, em meio às circunstâncias da vida, eu continuo caminhando como se o céu não existisse. É diante das responsabilidades que eu tenho, às vezes eu não faço menção daquilo que é eterno. É diante das reações que eu tenho nas circunstâncias da vida, eu nunca produzo algo que é de Deus. Isso deixa claro que eu não estou conectado com o céu, embora eu saiba tudo sobre o céu. Então, a realidade do reino para mim e para você, queridos, é entendermos o que Jesus orou em João 17, quando ele diz: Senhor, venha a nós o teu reino. Interessante que Jesus não disse venha a mim, né? Ele disse venha a nós. Jesus se preocupa e sempre se preocupou com você e comigo. Então a ideia dele é nos fazer entender isso. Eu quero falar com você hoje sobre transformações de ruínas, ou transformação de ruínas, o que você preferir. Vou ler um texto um pouco longo, se eu enxergar. Eu não sei o que acontece, a idade vai, diminuindo a nossa visão física, mas que a espiritual possa nos ajudar. João capítulo 4, queridos, verso de número 6 em diante. Eu quero falar sobre a transformação das ruínas da vida de uma mulher. Obviamente quero falar sobre essa transformação também na sua vida. Quero fazer um paralelo daquilo que Deus pode transformar na vida daquele que crê, através do testemunho dessa mulher, conhecida na Bíblia como a mulher samaritana. Um texto bastante conhecido. Eu tenho percebido e ouvido muito sobre isso, amados. É muito difícil pregar sobre textos conhecidos. Uma das pregações mais difíceis a se fazer a uma igreja é quando você vai pregar de algo que alguém nunca ouviu. Então você precisa, desbravar toda uma mata para que as pessoas possam adentrar e entender. E o outro ponto é quando você prega de textos que são muito conhecidos. Porque quando você fala de textos conhecidos, as pessoas já sabem tudo. Elas sabem o começo e o fim dos textos. Então eu queria que você pudesse abrir o seu coração para o novo nessa manhã. Amém? Quantos estão comigo? Vamos lá. Diz assim o verso 6 de João 4. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse a Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está a lhe pedir água, você que lhe teria pedido água e lhe seria dado então a água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo também bebeu
bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede mais uma vez, mas quem beber da água viva que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá então e chame o seu marido. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo não tenho marido. É fato que você na verdade já teve 5 e com o que você está agora, esse não é o seu marido. O que você acabou de dizer é uma grande verdade. Disse a mulher: Senhor, então eu vejo que tu és um profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que vocês conhecem, nós adoramos o que não conhecem, né? Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está e já é chegada a hora, e que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, e são esses os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que nós o adoremos em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou nada. Que queres saber? Nada que queriam saber. Ou porque Jesus estava conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao seu povo: venham ver, eu encontrei o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Pai, nós te louvamos, declaramos as tuas verdades, a tua palavra sobre as nossas vidas nesta hora. Em nome de Jesus, lemos um texto longo, na verdade um texto bastante conhecido, mas tudo que nós precisamos nessa manhã é que o Senhor possa nos revelar de maneira contextualizada o que nós estamos passando e vivendo e enfrentando. Por isso nessa manhã, Senhor, fala conosco a respeito das reconstruções em ruínas nas nossas vidas. Abre os nossos olhos, ouvidos, toca a nossa vida de maneira profunda. Assim nós declaramos em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, esse texto nos faz e nos traz a narrativa de um encontro sobrenatural. Não era um encontro comum. Jesus, na verdade, ele tem um encontro com uma mulher. Não era costume, principalmente de Jesus, sendo um rabino, um mestre, homem, um judeu, se encontrar com uma mulher, conversar com uma mulher a sós. Não era costume. E Jesus então aqui, por conta do peso e da direção que Deus está trazendo sobre a vida dele, ele tem um encontro sobrenatural com essa mulher, porque havia na perspectiva de Deus a questão da restauração das ruínas no coração dessa mulher, nas emoções dessa mulher, na teologia dessa mulher, na ideologia dessa mulher. E não só isso, Deus estava preocupado com a cidade e com as pessoas que norteavam e rodeavam a vida dessa mulher. Mas eu quero, antes de falar a respeito de alguns contextos vividos por essa mulher, que talvez seja muito semelhante para você, talvez sejam coisas que você está enfrentando nos nossos dias, lutas das quais você carrega e nem sempre você tem liberdade de compartilhar com pessoas a quem você tem próximo, porque você às vezes tem medo de ser reprovado, reprovada, tido por fraco ou tido às vezes por uma pessoa que não tem fé. E nós percebemos isso na vida dessa mulher, que havia muitas restrições em relação à vida dela, por conta do contexto de vida que ela tinha. Ela já estava no 6º marido, porque nem esse 6º em que ela estava era o dela.
e agora então se apresenta um sétimo homem na vida dela, e ela não sabia ainda que esse sétimo homem na verdade não era só homem, mas também era Deus, porque Deus tinha o desejo de transformá-la profundamente. Mas antes de entrar nisso, eu quero falar com você a respeito de algumas coisas que eu considero bastante importante. Quando nós falamos a respeito de reino, queridos, e nós estamos falando sobre a cultura do reino, nós precisamos entender que o reino, ele tem algumas coisas celestiais diferentes das que nós vivemos no mundo físico. Uma das coisas que nós percebemos no reino de Deus e não percebemos no mundo físico é que no reino de Deus não existem impossibilidades. Quantos sabem disso? Existem coisas que são impossíveis para você aqui na terra. Existem coisas que você e eu enfrentamos, das quais quando vem um diagnóstico, quando vem uma palavra negativa, quando vem um obstáculo, uma barreira da qual nós não conseguimos na verdade nos transpor, nós, por conta do sofrimento prolongado, muitas pessoas desistem no caminho. Quantos conhecem pessoas assim? Pessoas que começaram a passar por um sofrimento e a princípio aquele sofrimento deveria ser vencido com uma oração, com um jejum, às vezes com uma intercessão dos irmãos, às vezes com o convívio do relacionamento das células, às vezes com um aconselhamento pastoral, mas as coisas vão acontecendo, os dias vão passando e aquela situação vai intensificando na vida dessa pessoa. E por conta de intensificar, a fé que deveria ser de maneira gradativa, crescente, ela passa a diminuir, ao ponto de pessoas que estão lutando e enfrentando circunstâncias contrárias há 5, 10, 15, 20 anos, depois de 20 anos elas já não conseguem mais olhar para aquilo que Deus pode fazer em relação aos seus milagres, elas já não conseguem mais olhar, queridos. É mais ou menos como aquele homem que estava lá desejando ser curado, mas ninguém jogava ele dentro das águas do tanque de Betesda. Há 38 anos, numa situação, ele já havia se acostumado com aquele tipo de estilo de vida. Existem coisas que você e eu enfrentamos na vida que nós passamos a nos acostumar. E o que isso, na verdade, faz com as nossas vidas diante de Deus, queridos? Isso faz com que tudo aquilo que é de incredulidade, de inconstância, alcance a sua vida ao ponto de você não mais crer que Deus continua operando como operava. Nós vivemos, queridos, dias dos quais nós comparamos muito o Antigo com o Novo Testamento. O Antigo Testamento era cheio de sinais, de milagres, eram cheios de prodígios e maravilhas. Deus fazia muitas coisas através dos profetas, através dos homens que Ele levantava, através das mulheres que Ele levantava. Deus fez muitas coisas no Antigo Testamento. No ministério de Jesus você vai ver Deus fazendo coisas assim, esplêndidas, a respeito do momento em que a igreja estava vivendo. E nós, às vezes, por conta do contexto em que estamos abraçando nos nossos dias, nós percebemos e às vezes até usamos textos teológicos para dizer que Deus operou naquela situação daquela forma porque existia um contexto dentro do que Deus estava fazendo. Eu quero dizer para você, existia de fato, sempre existiu e sempre existirá contextos dos quais Deus opera. Mas uma coisa eu quero que você saiba, Deus não muda. Deus curou no Antigo Testamento, Deus curou na época de Jesus e Deus cura nos nossos dias. Nós precisamos entender que quando Deus está restaurando ruínas dentro de nós, a primeira ruína que Deus quer derrubar dentro de mim e de você é a ruína do conformismo e da incredulidade. A incredulidade nos alcança muitas vezes. Eu não sei se você já passou por sofrimento prolongado, queridos. A própria Bíblia diz a respeito de pessoas que passam por sofrimentos por muito tempo. A Bíblia chega a dizer que por causa desse sofrimento contínuo na vida dessa pessoa, a fé dessa pessoa se esfria. O que eu entendo, queridos, quando a minha fé se esfria, eu preciso estar perto de pessoas que possam me ajudar a tê-la no Senhor e direcionada ao Senhor novamente. O problema é que com o esfriar da nossa fé e das nossas circunstâncias de vida, nós nos isolamos e não permitimos que Deus restaure aquilo que foi derribado, aquilo que foi destruído. Aí eu olho para algumas pessoas antes de olhar para essa mulher, pessoas desde o Antigo Testamento, das quais Deus foi levantando elas de maneira poderosa. Eu não sei quantos de vocês já perceberam, não sei quantos de vocês já leram, já estudaram o livro de Neemias, por exemplo. O que Deus fez através de um homem chamado Neemias, um homem que era copeiro de um rei. Copeiro de um rei, queridos. Ele não era um sacerdote, um sumo sacerdote, ele não era o bambambam da religião, ele não era um juiz em Israel, ele era um simples copeiro.
Mas quando ele enxerga a visão do reino, mesmo no Antigo Testamento, Deus deu visão a algumas pessoas a respeito do reino de Deus, queridos. E quando ele enxerga que ele servia um Deus que salvava, libertava, que curava, que mudava, que transformava, que podia todas as coisas, ele então não se contém. E ele então conversa, mesmo sendo um copeiro, com um rei a quem ele servia, e ele pede cartas para esse rei para que ele pudesse ser diferença no seu período e no meio da sua nação. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu aprendo que algumas pessoas que compreendem o que é visão de reino, elas não estão e não são paralisadas, queridos, pelas circunstâncias, mesmo que o governo não se levante, mesmo que os pastores, que são os sacerdotes, não se levantem, mesmo que a liderança não se levantem, pessoas que têm visão de reino, queridos, e estão na reconstrução de ruínas na terra, essas pessoas perdem cartas ao Pai. Mais do que isso, queridos, a Bíblia nos ensina que nós não só pedimos, nós somos as cartas. Nós nos tornamos as cartas abertas de Cristo na terra. Jesus nos ensina que nós somos aqueles que levam o Evangelho e propagam a sua vontade na terra. Então você não só pede uma carta, você se tornou a carta de Cristo. Paulo nos fala sobre isso. Então eu começo a perceber que existem um grupo de pessoas, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, existe nos nossos dias, queridos, pessoas que eles não são determinados pelas circunstâncias, mas quando as ruínas e o caos está instalado, eles são a diferença que a terra precisa. Então deixa eu dizer para você, as pessoas vão ser tocadas pela presença de Deus através da restauração do seu casamento, através da restauração que Deus está trazendo nas suas emoções, através da restauração que Deus está trazendo na sua vida financeira, através da restauração que Deus está trazendo na sua saúde. Você só precisa compreender que ruínas que foram estabelecidas pelas circunstâncias da vida na terra, elas não têm a mesma proporção que tem no céu. Porque no céu, querido, nós tudo podemos naquele que nos fortalece. A Bíblia diz que nós estamos assentados à destra de Deus juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos assentados espiritualmente nas regiões celestiais com Cristo, queridos. Então a autoridade que Deus dá para mim, enquanto assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais, é diferente da autoridade que eu tenho na terra. A autoridade que você tem na terra é limitada, quantos sabem disso? Se um guarda vier te multar ou te prender ou fazer qualquer coisa, você falar para ele não faça isso, você não tem autoridade para dizer para ele não faça isso. Ele vai cumprir o seu papel. Mas eu quero dizer para você, toda vez que um principado, uma potestade, um demônio, todas as vezes que as circunstâncias contrárias vier contra a sua vida, a Bíblia diz que você tem no Senhor o Espírito dele que habita em você, e você pode dizer a todas essas circunstâncias: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou permitir que essas circunstâncias se instalem no meu coração. Queridos, eu tenho conversado de coisas profundas a respeito do momento em que nós estamos vivendo enquanto nação, em todas as circunstâncias que você pensar, em tudo que você pode imaginar. Eu tenho analisado, tenho avaliado o que Deus está fazendo através do Espírito Santo na vida daqueles que creem, e eu tenho enxergado nos nossos dias Neemias, queridos. Eu tenho enxergado nos nossos dias Esdras, Noemis, Rutes, que Deus tem levantado nos nossos dias, pessoas das quais não negociam o Evangelho por nada, porque Deus tem colocado no coração dessas pessoas e no espírito dessas pessoas um fogo a respeito da restauração daquilo que foi quebrado. Quantos creem nisso? Deus trouxe você aqui nessa manhã porque Deus quer mudar a sua história. Deus quer levantar você como um fator de diferença na terra, como alguém que pode de fato produzir aquilo que é eterno e não somente aquilo que é passageiro. Muitas coisas das quais você levanta vai cair de novo, queridos, elas serão derribadas, o tempo, a traça, a ferrugem irão comer. Mas eu quero dizer, tudo que você faz em Deus, para Deus e com Deus, através de Deus, serão coisas que são contadas nos céus para a sua vida eternamente. Existe um memorial a seu respeito, quantos sabem disso? A Bíblia não nos fala só de um livro do qual Deus escreveu o seu nome, mas a Bíblia nos fala a respeito de um livro que Deus escreve a sua história. E todos os seus passos estão contados diante de Deus. E Deus está levantando pessoas, queridos, pessoas que de fato se posicionam em relação às ruínas que estão enfrentando. Então, Neemias, um copeiro do rei, ele tem de fato uma posição. Deus espera de você e de mim uma posição. A verdade é que nem sempre eu e você sabemos o que fazer, nem sempre.
Eu lembro de Ezequiel, queridos. Ezequiel, na verdade, capítulo 37 de Ezequiel, Deus o coloca no meio de um vale de ossos secos. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel: Ezequiel, poderão esses ossos reviverem? Ezequiel, ele é sincero. Quando ele olha para aquela ruína e para aquele caos que está instalado diante da visão em que ele está tendo, ele diz: Senhor, para mim tudo isso é ruína. Eu não sei, Senhor, se eles podem reviverem. Tu sabes. Deixa eu dizer algo para você, querido. Quando você reconhece que você não sabe, mas Deus sabe todas as coisas, você está dizendo: Senhor, tu sabes. E se tu sabes, então e agora? Qual que é o próximo passo? Então Deus vai responder para você: Ezequiel, se é eu que sei, então deixa eu dizer algo para você, filho. Tu podes, profetiza. Se sou eu quem sei, estou dando autoridade para você profetizar. Você pode. Então nós não sabemos, queridos. Nós não sabemos o que fazer com a prostituta. Nós não sabemos o que fazer com o mendigo. Nós não sabemos o que fazer com as pessoas que nos traem. Nós não sabemos o que fazer com as pessoas que nos ferem. Nós não sabemos o que fazer com aqueles que foram desfavorecidos. Nós não sabemos. Mas quando nós dizemos para Deus: Deus, tu sabes. Então sabe o que Deus diz para mim e para você? Então faça como Ezequiel, filho. Comece a profetizar. Profetiza sobre essas pessoas. Declara que essas pessoas se tornarão um grande mãe de filhos. A prostituta nunca mais será uma prostituta. Comece a declarar que o ladrão agora, ele será colocado em posições de honra e de cargos. Comece a declarar que os teus filhos, que não era, passarão a ser. É isso que Deus está nos dizendo. Você está com um problema no casamento? A solução não é o seu pastor. A solução é você dizer para Deus: Deus, eu não sei o que fazer, mas tu sabes. E Ele vai dizer para você: então profetiza. Profetiza, queridos. Profetiza. A sua vida financeira está difícil, você precisa profetizar. Você precisa colocar ordem na sua vida. Você precisa declarar: Senhor, eu tenho sido um mau gestor da minha vida financeira. A tua vida emocional não está legal. Você precisa dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, porque eu não consigo perdoar, porque eu não consigo avançar. Eu preciso mudar, eu preciso de uma nova realidade. Sabe o que Deus vai fazer para você? Então deixa eu gerenciar junto com você. Deixa eu colocar ordem no seu mundo interior. Mas você precisa se declarar um profeta e uma profetisa nas mãos de Deus, porque Deus está dizendo: profetiza, profetiza. Deus está dizendo: ore, declare, se posicione, porque Deus está fazendo, queridos. Deus está fazendo nas nossas vidas. E Ezequiel, então, ele declara, e um grande exército é levantado, um exército numeroso é levantado. Queridos, Jesus sempre soube dessas coisas, e Ele está tratando de todas essas ruínas que eu estou conversando com vocês na vida daquela mulher samaritana. Ele está dizendo para ela coisas profundas a respeito das quais ela não conhecia. Deixa eu dizer para vocês, queridos, Jesus fica sozinho no poço. Ele tem um encontro com essa mulher. Os seus discípulos saíram para comprar comida, os seus discípulos voltam. Quando os seus discípulos voltam, no versículo 27, os discípulos ficam atônitos, eles ficam impactados com a presença daquela mulher junto de Jesus. E Jesus conversando com aquela mulher sozinha: maridos, cadê os homens dessa casa? Deixa eu dizer algo para você. Eu fiquei pensando, queridos, o que leva um homem de Deus a conversar com uma mulher sozinha no seu reino? Sabe qual que era o assunto de Jesus com aquela mulher? Onde devemos adorar? Adoraremos no monte? Adoraremos em Jerusalém? Qual deve ser a nossa adoração? A salvação vem de quem? Eu estou te falando de uma água viva, que vai fazer brotar em você rios. Uma vez que você tomar, você não vai ter mais sede. Eu quero dizer para você: homens não devem estar junto com mulheres, mas se um dia acontecer, você deve falar do reino. Deus está nos ensinando algo, queridos. Nós fomos levantados para falar do reino, tão somente do reino. Nós somos homens e mulheres de Deus. Se você é mulher, tem que ser acostumado a conversar com homens no WhatsApp, nas mídias. Você deve declarar o reino de Deus, porque você não foi levantada para estar conversando com homens que não são seu. A Giovana tem 3 homens, queridos. Eu, os meus 2 filhos, o Lucas e o João. São os homens que ela tem que conversar. Eu tenho uma única mulher. Mas se porventura eu tiver que atender algumas de vocês, o assunto do dia vai ser o reino. Onde devemos adorar? E o pastor vai dizer para você: nós devemos adorar em espírito e em verdade. Esse é o assunto, queridos. Famílias estão sendo destruídas. Nós estamos vivendo debaixo de ruína social. Nós estamos vivendo debaixo de ruínas familiares, porque nós temos falado de coisas de que nada se aproveita.
Então, quando nós estamos separados, conversando de coisas importantes, o reino deve ser o fator principal da nossa conversa e da nossa existência. Sabe o que isso me ensina, amados? E deve ensinar você também. Isso nos ensina que o reino, e quem compreendeu o reino, governa aquele que está sendo reinado. Existe um rei acima de mim e de você, queridos, que governa as nossas vidas. É Ele que reina sobre todas as coisas debaixo dos céus na terra. É Ele quem determina o seu deitar, o seu levantar, o seu sair, o seu chegar. Quando você se assenta, Ele está. Quando você sai de casa, Ele está. Quando você volta para casa, Ele está. É por isso que Ele disse, olha, não é em Jerusalém e não é mais nos montes que nós devemos adorar. E Deus começa então a colocar ordem nas ruínas intelectuais daquela mulher, porque aquela mulher havia aprendido por causa de Abraão. Jesus traz um princípio e Deus está dizendo para aquela mulher, olha, na verdade Abraão adorava no monte, porque ele só tinha um monte. Deus começou toda a história por meio dele, mas depois as coisas foram acontecendo. Salomão, ele constrói um templo em Jerusalém, porque ele não constrói só para Abraão, ele constrói para multidões de pessoas, e as pessoas afluíam a Jerusalém para adorar ao Senhor. Então ela está com uma preocupação, queridos, e ela está querendo entender como que eu devo adorar. Eu adoro no monte como Abraão adorou, eu adoro na cidade de Jerusalém como muitos adoram. E Jesus então quebra muitos paradigmas de ruínas dentro do intelecto daquela mulher. E a cultura do reino é isso, queridos, a cultura do reino tem que mudar o seu intelecto. Ela tem que mudar a sua maneira de enxergar as coisas, porque se a cultura do reino não mudar a maneira como você enxerga o reino, você nunca viverá como um cidadão, uma cidadã do reino. E Jesus então disse para aquela mulher, olha, deixa eu dizer algo para você, a obra de Deus é tão maior do que tudo isso, o sacrifício que eu estou prestes a subir na cruz é tão maior do que tudo isso que nós estamos conversando aqui, que eu quero dizer para você, eu vou começar uma defesa. A defesa que eu começo é que eu falo que vem dos judeus, a salvação se iniciou por meio deles, porque eu sou judeu. Então, na verdade, como judeu, nós temos um povo, mas você é samaritana. E você então está entendendo que a adoração é no monte. Os judeus estão entendendo que a adoração é na cidade de Jerusalém. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus não pode se permitir ser encaixotado dentro disso. Haverá um tempo, e esse tempo já chegou, e essa é a hora, que os verdadeiros adoradores adorarão em todos os cantos. Se você está no seu trabalho, tem um banheiro lá, dá para ajoelhar. Ajoelha, vai adorar. Se você está na sua casa tem muitos cômodos. Queridos, eu sou de um tempo em que eu conheci pessoas assim, muitas pessoas de oração. Eu me lembro de um irmão que a gente tinha assim, um tempo de oração muito precioso, a gente sempre saía para orar juntos, ele chamava-se Josué. Um rapaz muito pobre, queridos, pobreza extrema, extrema. Ele morava num cômodo, tinha um cômodo e um banheiro, e ele tinha 6 filhos. E a esposa dele aprendeu um princípio, porque eles oravam muito. E os filhos, 6 filhos pequenos dentro de um cômodo, imagina como é. Eu tive o privilégio de caminhar com esse casal e orar por muito tempo em relação a muitas coisas que nós vivíamos naquele período. Então é o seguinte, eles tinham uma toalha de banho, queridos. Todas as vezes que o papai ajoelhava no pé da cama e trazia a toalha de banho em cima, os filhos não incomodavam ele. Sabia que ele estava no quarto de oração. Todas as vezes que a mamãe ajoelhava no pé da cama e jogava a toalha de banho nas costas e cobria-se com a toalha, os filhos, eles foram ensinados, não incomode a mamãe e o papai, que nós estamos falando com Deus. Sabe o que eu percebo, queridos? Hoje nós temos tudo e não temos nada. Nós somos, às vezes, a geração dos privilégios, mas nós, às vezes, nos furtamos das responsabilidades. E Deus está falando conosco que Ele está restaurando a verdadeira adoração. Então onde é a verdadeira adoração? É no monte? É em Jerusalém? É debaixo de uma toalha de banho, queridos. A verdadeira oração é aqui, quando nós estamos reunidos, você dobra o seu joelho nessa cadeira. Quando você chegar no culto, em vez de você ficar conversando e colocando o seu papo em dia, deixa para fazer isso depois do culto. Aliás, queridos, nós deveríamos vir no culto não para um ponto de encontro, deveríamos vir no culto porque nós viemos para adorar. Nem depois do culto você deveria ficar conversando, nem eu. Nós deveríamos ir embora com a palavra, com aquilo que nos tocou, está nos transformando. Então quando nós chegarmos nesse lugar, dobra o seu joelho, faz diferente, muda a sua história.
Quando você chegar aqui, se conecta com Deus, não se conecta com mais ninguém, porque não existe ninguém aqui que pode mudar a sua realidade se não for o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. É Ele quem pode, queridos, todas as coisas. Então conecte-se com o céu se você é um cidadão e uma cidadã do céu. E Deus está nos ensinando isso, queridos. Deus está reconstruindo e derrubando por terra muitas questões das quais eram distorcidas na vida daquela mulher. A primeira coisa então que eu quero que você entenda, Jesus cura não somente o intelecto, mas Jesus cura as diferenças raciais que havia no coração daquela mulher. Aquela mulher era uma mulher distinta, queridos, descriminalizada. Era uma mulher porque os judeus não se davam com os samaritanos, ela mesma reconhece isso. Por que o Senhor me pede água? Se os judeus não conversam conosco e não se dão conosco, muito mais eu, uma mulher. Então havia uma diferença social e cultural muito grande entre eles, e Jesus cura isso no coração dela. Sabe o que é curar, queridos? Sabe o que é restaurar? Sabe o que é reconstruir ruínas? É quando você de fato diz para as pessoas: olha, em Cristo Jesus não existe pobre, não existe rico, não existe preto, não existe branco, judeu, grego, não existe, queridos. Nós somos todos iguais. Então aqui nós não temos diferença, somos todos filhos. Nós exercemos funções diferentes, mas diante de Deus nós somos todos iguais. Nós sentamos na mesa e comemos juntos. Quantos creem nisso? Não existe diferença entre mim e você. Então salvar pessoas lá fora através do testemunho da palavra não compete só a mim, que tem uma posição de liderança. Mas Deus está colocando nas suas mãos nessa manhã uma chave que pode virar a vida de pessoas de cabeça para cima, porque está tudo de cabeça para baixo lá fora, queridos. Deus está fazendo isso de maneira profunda e poderosa. E Deus então está curando no coração daquela mulher, trazendo reconstrução na vida dela, através de se colocar de maneira igual. Deus está fazendo. Quantos de nós, queridos, estávamos afundados nos nossos erros? E eu quero falar para você um pouquinho do que Deus faz quando Ele age assim. Na verdade, nós servimos um Deus que, se você prestar atenção no Deus a quem você serve, você vai ver que Deus é incompreensível, queridos. É incompreensível. Nós servimos a um Deus que constrói, que destrói, que reconstrói. Você já parou para prestar atenção nisso? Nós servimos a um Deus que faz, que desfaz e que refaz. Depende dele. Depende do que ele quer. A Bíblia diz que na casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando um vaso, e o vaso não ficou legal, e ele deu uma deformada. Sabe o que o oleiro fez? Ele quebrou aquele vaso e ele fez de novo. Ou seja, o oleiro que fez o vaso, quebrou o vaso e refez o vaso. O que eu aprendo com isso, queridos? Às vezes, algumas coisas é preciso na nossa vida serem quebradas, mas sabe o que é o mais importante de tudo? Deus não joga o barro fora. Quantos podem dizer amém por isso? Deus não joga o barro fora. Quando Deus quebra coisas na sua vida, queridos, Ele permanece com o barro nas mãos. Se existem áreas de orgulho, de soberba, de mentira, às vezes de prostituição, às vezes de coisas das quais você faz que Deus fica assim, se Deus pudesse se assustar, Deus ficaria assustado com o que você faz. Se existem essas coisas, elas serão jogadas fora, mas Deus nunca vai jogar você fora, porque você é a matéria-prima dele. A Bíblia diz que Ele te formou. Antes do ventre da tua mãe, Ele te conheceu, te chamou pelo teu nome. A Bíblia diz que o seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Deus nunca vai jogar você fora. Só que você precisa se permitir e entender que Deus faz, Deus quebra e Deus refaz. O que Deus está quebrando nesses dias na sua vida? Permita que Ele termine o processo para que você possa ser refeito segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Ao nos formar, queridos, quando Deus formou o homem em sua imagem e sua semelhança. E quando o pecado entra na terra, o homem foi distorcido. Nós somos uma imagem distorcida de Deus por causa do pecado. Nós não somos a imagem e a semelhança que deveríamos ser. Então Deus está nos refazendo para voltarmos à essência, ao centro da sua vontade, a nos tornarmos quem de fato Ele nos fez na essência. Então, vida com Deus é um caminho de volta, não é um caminho de ida. Falamos muito sobre o ide de Jesus, ide pregar o evangelho a toda criatura, ide, falamos sobre ide. Mas eu quero dizer para você, queridos, a conversão é um caminho de volta. Nós voltamos à essência. Quantos estão entendendo isso? E é em voltar à essência de tudo que coisas são quebradas, ruínas são estabelecidas. Mas nós temos a palavra para profetizarmos
Ossos secos ganhem carne. Ossos secos ganhem carne, carne ganhe pele, pele ganhe vida. E os corpos se levantaram, queridos, e um grande exército numeroso esteve diante dos olhos daquele profeta. É para isso que Deus está nos levantando nesses dias. A cultura do reino é uma cultura que repara a ruína, queridos. A cultura do reino é uma cultura que reconstrói aquilo que está quebrado e destruído. A cultura do reino é uma cultura que, na verdade, não existe impossível. Na cultura do reino pode existir enquanto homens e mulheres que somos no mundo físico, mas para Deus nada é impossível. É por isso que eu sempre digo, eu conversava com a Giovana ontem, à tardezinha, no final da tarde, nós batemos um papo a respeito de coisas das quais marcam a vida de pessoas, que são tão profundas na vida de pessoas, que as pessoas nunca mais são as mesmas, e tudo que eu conversei com ela sobre a cultura do reino. Eu falei, sabe, amor, eu tenho olhado para as pessoas de maneira diferente, e eu tenho entendido que não sou eu, mas é o próprio Espírito. É Deus quem faz, queridos, e na cultura do reino, ainda que nós vejamos e entendamos muitas impossibilidades, tudo podemos naquele que nos fortalece. E eu creio que Deus está trabalhando a vida de cada um de vocês, mudando a história de cada um de vocês. Então não são as marcas do passado, não são as palavras malditas, não são as frustrações, não são as circunstâncias, não são as desilusões, os desânimos, não são, queridos. Eu olho para vocês e eu vejo vocês completamente reerguidos, restaurados e levantados para que vocês possam cumprir um papel na terra, um papel do qual Deus os levantou para ser. Deus os levantou para fazer. Deus não somente faz algo em sua vida, Ele faz algo através da sua vida. E esse é o processo da reconstrução das ruínas na vida daquele que crê. Amados, nós vivemos e servimos diante de um Deus que Ele tem muita dificuldade com ruínas. Quantos sabem disso? Deus tem tanta dificuldade com ruínas, queridos, que quando Deus viu que o mundo era um caos, Ele colocou ordem no caos do mundo. A terra era sem forma e vazia, Deus colocou ordem nisso. Todo o caos da terra foi estabelecido em forma diante de Deus. Deus tem problema com ruínas. Então deixa eu dizer para você, os seus pecados, queridos, as suas limitações, as suas ruínas, aquilo que você às vezes nem você enquanto humano suporta, eu quero dizer para você, Deus também não suporta, porque Ele é santo. E o santo nunca vai suportar o pecado, queridos, porque Deus nunca vai ter aliança com o pecado. Então eu quero ensinar um princípio diante de Deus. Você precisa conhecer o Filho, para que você possa ter acesso ao Pai. Mas eles não são a trindade, pastor? Os três não são um? Quando eu estou com o Pai, eu não estou com o Filho? Mas deixa eu dizer algo que Deus, no seu coração e na sua multiforme graça, desejou para mim e para você. Jesus, Ele faz uma afirmação a respeito de si mesmo, na vida daqueles que estão vivendo um caos na terra. Ele diz o seguinte: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, porque eu quero colocar ordem nisso daí. Mas eu quero dizer algo mais profundo para vocês. Existe um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? O Filho do homem, Jesus. Então quando Jesus fala a respeito de nós entrarmos na presença do Pai, Jesus fala o seguinte: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus é santo, queridos, e Deus não suporta o pecado. Tanto é que quando Jesus é crucificado, a Bíblia diz que pela primeira vez Jesus chega a citar: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonastes? Deus, Ele tem tanta dificuldade em suportar o pecado, queridos, que Ele não teve condições de olhar para Jesus com todo o nosso pecado sobre Ele. Então Deus vira o rosto, e Jesus se sente pela primeira vez que o Pai distancia-se dele. Mas Jesus é diferente do Pai, e Ele diz: olha, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque Jesus, diferente de um papel de juiz que o Pai tem, Jesus é um advogado, e o advogado está sentado à destra do Pai, queridos. Então o advogado está dizendo para você que está num mundo de caos e de ruínas, onde o pecado tem imperado na sua vida, onde você não tem conseguido sair desse ciclo vicioso de destruição em que você está, ou na sua vida emocional, ou na sua vida conjugal, ou na sua vida paterna, materna, ou nas suas finanças, ou nos seus relacionamentos. Eu não sei onde está o seu problema, mas Jesus está dizendo: olha, eu sou o advogado que vou colocar ordem na sua vida, porque eu quero levar você e te apresentar para o Pai. Porque você vai ao Pai através de mim.
E através de mim, eu vou colocar você diante do Pai limpo e imaculado. É isso que Jesus está fazendo conosco, queridos. Colocar ordem em ruínas tem tudo a ver com a restauração daquilo que Deus está fazendo na eternidade, a favor de cada um de nós. Deus está nos levando diante de um Pai que, se não fosse por meio do sacrifício do Filho, todos nós seríamos consumidos. E Jesus então está limpando toda a nossa bagunça. Mas Jesus é um advogado tão perfeito, queridos. Não é como os advogados aqui da terra, não. Jesus é perfeito, queridos. E sabe o que Jesus faz? Ele não só quita a sua dívida diante do Pai, mas ele rasga todas as promissórias que eram contrárias a você. Todas as promissórias. Quantos podem dizer amém? Deus rasgou todas as promissórias. Se Deus rasgou, nós precisamos viver como quem de fato foi perdoado e não deve mais. Agora o que acontece? Jesus não só rasga as nossas promissórias, queridos. Jesus, na verdade, ele faz o nosso divórcio, porque o advogado tem esse papel. Ele intermedia nos divórcios, quando os divórcios precisam ser concretizados na lei. E Jesus então faz o nosso divórcio com o pecado. Nós estávamos casados com o pecado. E a Bíblia diz que nós então nos divorciamos do pecado. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas sabe o que eu vejo de mais lindo? Só existe uma visão de Deus de separar alguém que está casado. É a única visão que Deus tem. É por meio da morte. A Bíblia diz que até que a morte o separe. Então o que Deus faz através de Jesus? Ele não só morre por mim e por você, mas Ele te conduz a morrer para si mesmo. E todas as vezes que você morre para si mesmo, você se separa do pecado. E todo divórcio, na verdade, ele é concretizado por meio da morte. Então, uma vez que nós morremos, Paulo disse, diante de Deus e daqueles que estavam ouvindo, e fez questão de escrever, inspirado pelo Espírito Santo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo para a glória de Deus. Sabe o que acontece, queridos? Paulo entendeu que ele havia morrido para o pecado. E se eu morro para o pecado, então eu não posso mais continuar comprando e não pagando. Se eu morro para o pecado, eu não posso mais continuar numa vida de adultério. Se eu morro para o pecado, eu não posso mais continuar numa vida de mentira. Se eu fui divorciado do pecado, eu não posso continuar numa vida leviana. E aquilo que Deus diz que é pecado para mim e para você é pecado e ponto. E Deus está nos divorciando do pecado para que nós possamos ser apresentados diante de Deus puros e imaculados, queridos. É isso que é reconstrução. É isso que é reconstrução de ruínas. É quando Deus faz de mim e de você pessoas lavadas e remidas pelo seu sangue, e nós somos levantados como testemunhas vivas, cartas abertas de Cristo lá fora. Quantos estão entendendo? Não existe dificuldade no Evangelho. Por que complicamos tanto? Por que será que o seu casamento nunca se emenda? Por que será que a sua paternidade sempre é difícil? Por que será? É porque nós não entendemos o que Deus está reconstruindo. Deus está nos reconstruindo, queridos, para que nós possamos, diante de Deus, estar segundo a sua vontade. Eu quero finalizar com você, queridos. Ministério de Música, se quiser. Quero finalizar com você. Deus, através dessa reconstrução, queridos, Ele não só divorcia você do pecado, mas na verdade Ele te coloca de novo numa condição de vida relacional com quem você casou, porque agora Ele é o noivo. Você está prometido em casamento, prometida em casamento. Quantos sabem disso? Quantos sabem que Jesus, Ele tem a figura do noivo e a igreja tem a figura da noiva? Sabe disso, né? Então você está prometido a uma pessoa. Quando você está prometido a alguém, você deveria honrar a aliança que tem. Então as pessoas lá fora encontram muita dificuldade de se entregarem a Jesus Cristo, porque elas olham para a vida de alguns que se dizem cristãos. E eu quero declarar: você não é essa pessoa que eles olham e não desejam. Eu quero profetizar que ao olhar para o testemunho da sua vida, as pessoas vão afluir para Jesus Cristo. Aquela mulher foi curada, queridos, e na condição de entender Jesus como um profeta, Jesus se revela como Deus. Em se revelar como Deus e ela compreendendo o Deus que Jesus era, ela toma uma decisão. Ela sai correndo e volta para a cidade em que morava. E ela disse para aqueles homens e aquelas mulheres da sua cidade. Essa foi a primeira mulher missionária que Deus levanta na Bíblia.
para pregar para uma cidade inteira e a cidade se converter. A Bíblia diz que toda a cidade de Samaria se converteu a Jesus Cristo por meio da pregação dessa mulher. Ela entra na cidade e ela diz: olha, eu encontrei um homem que na verdade falou tudo a respeito do meu passado, coisas que me envergonhavam, e depois de ter conversado com ele eu não tenho mais vergonha, porque se tornaram testemunhos. Nós precisamos entender, queridos, aquilo que Deus fez na sua vida e está fazendo na sua vida. O seu passado não deveria ser um passado de vergonha, mas deveria ser um passado de testemunho para aqueles que ainda não creram. Porque o que Deus está fazendo, se você teve 5 mulheres, 6 mulheres, 10 mulheres, 40 homens, eu pouco estou preocupado com isso, Jesus muito menos. O que Jesus está preocupado é o que Ele está fazendo na sua vida hoje. Uma vez que você creu e nasceu de novo, recebeu a palavra, está entendendo o Evangelho, o que você vai testemunhar depois desse encontro? E aquela mulher testemunha então para toda a sua cidade: venham e vejam. A Bíblia diz que os homens que eram a autoridade da cidade, queridos, porque na cultura dessa mulher, a mulher não tinha muita vez, a autoridade estava nos homens. A Bíblia diz que os homens afluíram para onde Jesus estava, e chega lá, Jesus conversa, e prega, e ministra, e fala, e declara que Ele era o verbo e que Ele era a palavra. Aqueles homens olharam para aquela mulher, ela quis argumentar. Você pode ler no texto, se você continuar lendo, a partir do verso que eu parei. Aquela mulher quis argumentar alguma coisa, os homens disseram para ela: não precisa falar mais nada, não nos diga mais nada. Nós saímos correndo da cidade porque ouvimos você falar a respeito dele, mas agora os nossos olhos estão vendo ele, não precisamos mais te ouvir. Deixa eu dizer para você, queridos, isso me ensina um princípio, principalmente como pastor. O pregador nunca é maior do que a pregação. Por isso que João Batista diz: importa que ele cresça ou diminua. O pregador nunca pode estar acima da pregação, queridos. Eu quero dizer algo para você: se aquilo que eu falei para você hoje já cumpriu o propósito do qual Deus quer mudar e restaurar nas ruínas da sua vida, você não tem mais que olhar para mim. Acabou, queridos, está tudo certo. Eu tenho que sair de cena. Os homens tiraram aquela mulher de cena porque a pregação dela havia cumprido o propósito pelo qual Jesus a havia alcançado. Então não continue em cena quando Jesus já não tem mais você nela. O grande problema das nossas vidas em nascermos de novo é que nós queremos ser o centro de tudo. Nós fazemos algo para a igreja e nós nos declaramos os maiores feitores da vida na terra. Porque você serviu no ministério, porque você tocou para alguém, porque você visitou uma viúva, porque... Amados, você cumpriu o seu papel. Quantas e quantas coisas você faz por meio do Espírito Santo através da sua vida, mas isso não deve servir de confete para você e nem para você estourar um rojão. Saia de cena quando você tem que sair. Cumpriu o papel, importa que ele cresça. Não fique, queridos, a igreja não é um sindicato onde você vive muitas vezes atrás dos seus direitos. A igreja é a cruz de Cristo na terra e a vida dele abundante. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. Igreja é isso. Vivemos um tempo onde as igrejas estão abarrotadas, lotadas de pessoas, porque não se fala mais da cruz. E tudo que o homem e a mulher dos nossos dias não quer é cruz. Mas eu vou dizer para você, enquanto eu estiver em pé dentro dessa casa, a cruz sempre fará parte da sua vida. Porque é por isso que eu vou lutar. Eu vou lutar por um evangelho que não é diluído, queridos. E nós precisamos lutar junto por isso. Juntos. Então nós não podemos negociar nossa vida lá fora. Coloca ordem no seu mundo interior. Coloca ordem na sua vida. E saia de cena quando preciso, a fim de que ele possa ser estabelecido na vida daqueles que não creram. Quantos estão entendendo essa palavra? Quantos recebem essa palavra, digam amém. Eu quero orar com vocês. Se você pudesse colocar em pé. Deus está fazendo, queridos, Ele quer colocar ordem em ruínas da sua vida nessa manhã. É manhã de Deus colocar ordem em algumas ruínas da sua vida nessa manhã. Só para você que quiser, queridos. Eu não vou te constranger a isso. Você nem precisa fazer em voz alta. Pode ser em pensamento. Mas eu vou fazer uma oração aqui. E se você deseja estar nesse trilho, eu queria que você respondesse a Deus repetindo essa oração que eu vou fazer. Não precisa ser em voz alta, porque eu não quero te expor.
Deus não expõe pessoas, ao menos que seja por uma providência de juízo que Ele queira trazer. Então, entendendo que Deus não quer trazer juízo sobre você nessa manhã, eu não quero te expor. Mas você vai orar ainda que em pensamentos, mas eu queria muito que você orasse isso. Se você entende que é o teu momento, ore após mim dizendo assim: Senhor Deus, nessa manhã eu reconheço que tenho pecado e que tenho errado. Reconheço nessa manhã, Senhor, que não tenho sido um restaurador ou restauradora de ruínas lá fora. Por isso eu te peço perdão, Senhor. Eu quero compreender aquilo que é o evangelho do reino, cultura do reino. Por isso, Senhor, muda a minha vida e muda a minha história. Todo mau testemunho que eu tenho dado, Senhor, nas ruas, fora das portas da tua casa, sejam agora, Senhor, dentro de mim, estabelecidos em ordem, para que eu possa, a partir de hoje, colocar ordem na minha vida. Eu te peço perdão pelas desculpas que eu tenho dado, desculpas que é por questões A, B ou C, que eu não tenho me posicionado. Eu te peço perdão, Senhor. Eu não vou mais depender de circunstâncias para me posicionar. Eu vou me posicionar hoje, agora, a fim de que eu possa me tornar a carta aberta de Cristo lá fora. E que as pessoas possam olhar para mim e as pessoas possam ver Jesus. E que eu possa sair de cena e Ele possa crescer na vida dessas pessoas. Assim eu oro nesta manhã e te agradeço por essa palavra transformadora, na autoridade do nome de Jesus, a quem nós dizemos amém e amém. Amém, queridos. Que Deus possa te abençoar.